Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Feliz mês de maio, nós estamos adentrando a um novo mês, um mês que rogamos seja de muita paz, de muita harmonia e muitas alegrias espirituais. Flavinha e Nishida, boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o comentário antes de mandar os aviõezinhos hoje. Flavinha está eufórica na leitura do novo livro, né, Flavinha? Will, boa noite, querido. Seja bem-vindo. A hora que eu conseguir fixar, tá bom. Acho que deu certo. Vamos ver. Flavinha está eufórica na leitura do seu novo livro, Nos Albores da Imortalidade, livro de Espírito Jerônimo Mendonça. Já falei que você vai me passar? Ei, Flavinha, tinha certeza. Eu estou no capítulo 26. Vamos com calma, né? Tinha certeza que você lia numa tacada só. Conhecendo você, sem sombra de dúvidas, né? Mas que bom. Já aproveitando o ensejo, deixa para depois eu falo, né, Flavinha? Depois a gente comenta. Vamos mandar os aviõezinhos. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença também. O Will já cumprimentei, a Silvia também. Boa noite, Silvia. Não, Silvia, estou cumprimentando agora. Clarissa, boa noite. Seja bem-vinda. O pessoal estava lá na live do Vitor, que fez a introdução. Iniciou, na verdade, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E a Regina chegou também. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. E eu falei na live, né, da entrevista que o Vitor fez com o Simão Pedro de Lima. Depois eu vou partilhar também. Leninha, Ana Lúcia, boa noite. Eu vou compartilhar. A Teia chegou também. A entrevista do Vitor no Quinto Céu de Uberlândia, que ele fez com vários palestrantes, né? Tá lá na playlist do Fala Aprendizes agora. Dani, Leila, boa noite, sejam bem-vindas. Então, o Vitor fez entrevista com vários palestrantes e a gente está lá disponível na playlist de entrevistas. Tá? Não, fica tranquila, dá tempo da gente fazer tudo. Estamos aqui, a Angélica chegou também, Vanessa, boa noite. Vanessa estava lá na live também, salvo engano, Sueli chegou conosco. Estão terminando aqui de mandar os aviõezinhos. Assim, daqui a pouco eu vou falar para vocês nosso plano, né, Flavinha? Nós vamos falar comentar um plano nosso. Gleides, boa noite, seja bem-vinda. 1, 2, 3, vamos terminando aqui de mandar. Valéria chegou, Marquinho, boa noite também vocês. E tararatata. Pronto. Vamos diminuir o som agora para que a gente consiga conversar um pouco melhor. Pronto, né? Aí eu não grito tanto. Bom, o pessoal que estava lá na live do Vitor, lá do Fala Aprendizes, né? Aqueles que não conhecem, o Vitor é meu filho. E retomando agora o projeto de fazer lives uma vez por semana. Uma vez por semana, uma live pelo perfil Fala Aprendizes. Ele está fazendo um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, que é diferente do Evangelho no Lar, que a Flavinha já faz, que o Vitor do Grupo Coração de Luz faz também, que é diferente. É um estudo um pouco mais direcionado mesmo, né? Não foi no mesmo horário, Leninha. Na verdade, a do Vitor foi às 9, a minha às 10, né? Acho que foi isso que deu só uma diferençazinha. Nice chegou conosco, boa noite, seja bem-vinda. O Vitor vai fazer a live sempre às terças-feiras, às 21 horas. Mas dá tempo, terminando a live dele, vir na nossa aqui também, para a gente continuar nosso estudo do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça.
Por falar de Jerônimo Mendonça, Flavinha está hiper mega eufórica, né? Porque, como vocês sabem, eu fiz uma live surpresa deste livro aqui, Nos Albores da Imortalidade, que conta a vida de Jerônimo Mendonça depois do seu desencarne, o trabalho dele também no plano espiritual. Flavinha já está no capítulo 21, recebeu o livro hoje, eu estou no capítulo iniciando 29. Então, ó, imagina, a Flavinha vai terminar o livro antes de mim, porque eu vou também num ritmo um pouquinho do Bom Chiquinho no Palestra da Via. Bom, aí já não sabia. Eu pensei que fosse com a nossa, mas não tem problema. E então a Flavinha vai terminar o livro antes de mim. Não tem problema. Eu falei, vou no meu ritmo. No começo o livro realmente ele é muito empolgante, envolvente. E depois, quando ele... Olha, estou dando spoiler já, né? Mas quando ele começa a fazer a parte do trabalho do Jerônimo no plano espiritual, demandam, no meu modo de ver, um pouco mais de cuidado para a gente entender as ligações fluídicas espirituais de cada agrupamento que está naquele processo de atendimento pela equipe espiritual. Mas, sem spoiler e aproveitando, né, a presença da Flavinha, só para vocês saberem, já combinei com a Flavinha, nós vamos fazer uma live especial, dia desses, primeiras impressões de Nos Albores da Espiritualidade, este livro aqui, de autoria Espírito Jerônimo Mendonça, na psicografia do nosso querido Nicola José Fratari Neto. Débora chegou também. Que jeito, Dani, que eu vou mandar para você. Só se eu vou fazer com a Flavinha, a gente vai digitalizar para mandar para você, querida. Não tem como. Como que eu vou mandar o livro para você? Olha, vamos ver. Quem sabe, Dani? Quem sabe? Porque, olha, emocionante, né? E a Flavinha, nós vamos fazer as primeiras impressões desse livro. Nós vamos fazer pelo Encontro Espírita para dar uma movimentada na página do Encontro, como já estamos movimentando. Sábado teve uma live sensacional, vale a pena quem não assistiu assistir. A palestrante espetacular. Boa noite, Mitico, seja bem-vinda. Olha, recomendo muito, fantástica a participação das nossas queridas amigas Dani, Clara e Bárbara também foi muito bom. E então recomendo, quem não assistiu que assista lá. Está também no canal do YouTube do Encontro Espírita, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. Em breve, não sabemos exatamente quando, mas vamos anunciar, eu, Flavinha, vamos fazer uma live especial sobre as primeiras impressões de Nos Albores da Imortalidade, tá? E é uma alegria muito grande, como eu falei, né, na live que eu fiz com a Kátia, que nos presenteou com o livro, né, com o autógrafo do Nicole e tudo. E aqui ele vai dizer assim, como eu falei, né? Este é o prosseguimento da história de Jerônimo Mendonça, 1939-1989, pós-desencarnação. Seguindo a sua existência terrena, envolvendo um difícil processo expiatório, reencontramos o nobre amigo, continuando sua caminhada no plano espiritual. Na Terra, Jerônimo foi o exemplo daquele que carregava a cruz junto ao Cristo, enfrentou problemas de várias ordens e transformou a dor em missão de amor junto aos sofredores. Aqui, ele narra sua passagem os primeiros anos de sua volta na pátria espiritual. Aos poucos, sua narrativa desvia de si para valorizar a história de irmãos aos quais continua a auxiliar. Este belo romance biográfico ganhou o prefácio de Heloísa Pires e o pós-fácio de Vilmar Antônio de Castro, amigos que compartilham deste amor. A Débora chegou também, seja bem-vinda. E o Jerônimo carregou a cruz. Boa noite, Alê, seja bem-vinda. E aqui nós vamos falar da mensagem à cruz, tá? A mensagem à cruz que está no livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Como já falei, aqueles que quiserem receber este livro em PDF, este livro eu tenho em PDF, eu consigo mandar por e-mail para aquelas pessoas que quiserem. É só mandar um direct para mim com o seu e-mail, que eu estou fazendo um encaminhamento, mando para vocês com um e-mail
por e-mail este livro, que você possa acompanhar as leituras, estudar também particularmente, né? E hoje ele vai falar da cruz. A cruz, e vejam que interessante, aquele pós-fácil, né? Pós-fácil não, a contracapa do livro fala que Jerônimo carregou a sua cruz. E, a exemplo do Cristo, claro, não na mesma proporção, soube passar pelas suas dificuldades com muita propriedade, com muita tranquilidade, né? E ele vai falar então da cruz de uma forma muito marcante. Diz assim: ele, no caso Jesus, né, a carregou sem, no entanto, merecê-la. Veio das regiões resplandecentes para a escuridão do mundo. Governador da terra, fez-se escravo, lavando os pés dos próprios discípulos. Trouxe-nos amor e não foi amado. Legou-nos a sabedoria e padeceu-nos a ignorância. Ele não caminhou entre flores e recebeu a coroa de espinhos da ingratidão humana. Deus deu-nos de beber o néctar da felicidade e sorveu, por sua vez, o cálice da amargura. Curou a todos e não pensou as próprias feridas. Esteve com todos e amargou a solidão. Assim o Mestre inesquecível ensina-me a olvidar em benefício dos outros, a renunciar para a alegria dos outros, a tudo dar sem nada possuir. Que eu seja crucificado na cruz do esquecimento, para ter um dia o merecimento de servir-te mais e melhor. Cirisnés, boa noite, seja bem-vinda. Bom, aqui, na verdade, nesse pequeno trecho, Jerônimo vai praticamente narrar a história do Mestre. A história do Mestre, falando em relação à cruz que ele carregou. Carregou a cruz e não mereceu, diferentemente de muitos, a exemplo do Jerônimo, que ele mesmo fala, que ele carregou a cruz, mas por uma situação meritória, né? Teve mérito de carregar essa cruz para reparação de suas faltas do passado. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Então, Jerônimo carregou a cruz, a exemplo de muitos de nós que trazemos a nossa cruz presa às nossas costas por uma questão de um resgate, por uma situação para resolver algum problema de ordem anterior à nossa existência atual, não é mesmo? Então, diferentemente de muitos de nós, Jerônimo, né, carregou a sua cruz por uma razão, por uma questão de ressarcimento de erros do passado. Mas o nosso Mestre Jesus, como ele fala, carregou a cruz sem não merecê-la. E olha que coisa linda e maravilhosa, né? Ele veio de regiões resplandecentes para a escuridão do mundo. E realmente há exemplos, relatos dentro da doutrina, onde todo o processo reencarnatório de Jesus, né, baixando o seu padrão vibratório, né, reduzindo ao máximo tudo que ele podia para que conseguisse encarnar um espírito de alta iluminação. O nosso Mestre Jesus aqui esteve, desceu das luzes espirituais para a escuridão do mundo. Hoje, por sinal, conversávamos com uma colega nossa a respeito da missão de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, vocês devem saber a história dele, foi considerado o médico dos pobres. Cuidou de todos e todos quando esteve encarnado e mesmo no plano espiritual continua cuidando até hoje. Dr. Bezerra de Menezes teve a oportunidade de ter ascensão a mundos melhores, mundos mais celestes e divinos, pelo seu trabalho frente à humanidade. E, no entanto, ao ser convidado à ascensão espiritual, rogou à Mãe Santíssima, a mãe do nosso Mestre Jesus, que aqui pudesse permanecer, enquanto houvesse um sofredor, uma alma aflita, necessitando de consolo, de amparo, ele queria estar aqui junto a nós. Aí nós, nessa conversa muito sutil, né, sobre a passagem do Dr. Bezerra de Menezes,
Essa colega falou, era eu que ia querer sim. Fui. Eu que ia querer ficar aqui nesse planetinha aqui cheio de dores e sofrimentos. Eu ia mais embora. Aí a gente falou, talvez a gente pensasse da mesma forma, eu falei para ela. Só que pensemos numa situação. Se a partir do momento que eu trago o egoísmo exacerbado dentro de mim, pensando, fui convidado para a ascensão espiritual, e penso primeiramente no meu benefício, no meu egoísmo, com certeza jamais iria ser convidado para a ascensão espiritual. Então, não pensemos nós que a gente, com essa ideia, imaginando ter a possibilidade de ascensão espiritual e fui, como a gente brinca. Olá, Val, seja bem-vinda. Ainda estamos aqui. Exatamente, Dani. Aí a gente brincou, A gente brincou, você fique quieta, A gente estava até comentando, olha, fique quieta pelo teu posicionamento, pelo nosso posicionamento, não só dela, A gente também tem um lado um pouco egoístico nesse coisa. Fala, olha, fique quietinho se você poder voltar na Terra. Já é um ganho, É a Sônia, obrigado, Sônia. Obrigado. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Esqueci seu nome, Sônia, me perdoe, tá? Que bom que você me lembrou. Então Jesus, desceu das esferas luminosas e veio até a Terra. Naquilo que ele prometeu, que ele estaria junto a nós lá no passado, quando ele recebeu milhares e milhares de irmãos nossos, sabe lá, que nós também, exilados dos planetas inferiores, que tiveram ascensão espiritual, exilados de Capela, ou que vocês podem encontrar muito bem nesse livro, que tem o mesmo nome, mas o livro A Caminho da Luz de Emmanuel é um pouco mais puro, a pureza é um pouco mais, como que eu diria a vocês, o livro A Caminho da Luz de Emmanuel retrata melhor essa trajetória dos capelinos. Exilados de Capela tem algumas coisas que ficam um pouco meio diferentes, assim, mas A Caminho da Luz realmente é o livro mais recomendado, assim, mas tem uma pureza doutrinária melhor, porque é psicografia de Emmanuel, pelo nosso querido Chico. Ele vem dizer também aqui, Jerônimo, olha só, fez-se escravo lavando os pés dos próprios discípulos, o exemplo do lava-pés, e nós trazemos aqui aquela passagem fantástica do lava-pés, onde Jesus, os discípulos estavam discutindo quem era o melhor entre eles, um sou eu, que era o outro, começavam, sem problema, Sueli, fique tranquila. Não, eu sou melhor, o outro é não, começaram a discutir quem que era o melhor entre eles. Aí o que acontece? Jesus tira uma parte da sua roupa ali, na verdade ele abaixa e prende a sua roupa a exemplo de um serviçal, o Caminho da Luz é completo. É a exemplo de um serviçal, de um, como é que chama? Não lembro o nome. Não é bem serviçal, é como se fosse um escravo. Amarra suas roupas à forma de uma coisa e começa a lavar os pés dos discípulos. Naquele momento, Simão Pedro, com a sua prepotência, começa a falar assim, mestre, meus pés não irá lavar. Esses são os ingratos que deixam que o senhor fique lavando os pés. Meus pés o senhor não irá lavar, se mostrando melhor que os outros. Aí Jesus vira para Simão e fala, Simão, se eu não lavar os pés, não terás parte comigo. Não, mestre, então por isso não pode me lavar os pés, a cabeça, tudo. Olha só, a simplicidade de Simão Pedro naquele momento. Queria parecer mais que os outros, queria ter mais parte que o mestre. Então esse exemplo de simplicidade, de humildade do nosso Mestre Jesus, não tem comparação em lugar nenhum, E aqui ele mostra que ele trouxe, fez-se escravo, como a medida de um escravo, lavando os pés dos próprios discípulos.
Trouxe-nos o amor e não foi amado. Não é que ele não foi amado, né? Teve quem o amou, com certeza, sua mãe, os seus discípulos, mas também existe uma situação particular dos discípulos mais à frente que a gente vai comentar aqui. Mas ele não foi amado, porque perante a multidão ele foi esquecido. A mesma multidão que no dia, uma semana antes, levaram hosanas para ele, palmas e tudo mais, saudaram a sua entrada triunfal em Jerusalém, a mesma multidão que escolheu Barrabás. Então, a multidão vai ao sabor do vento, né? Não tem uma firmeza. E a gente precisa analisar, né, até que ponto nós somos multidão, até que ponto nós somos discípulos e até que ponto nós somos apóstolos, né? Tem uma diferença. O Vitor, meu filho, já fez até um estudo sobre isso, mostrando essas três diferenças de segmento dos seguidores de Jesus, né? Ele diz também assim, legou-nos a sabedoria e padeceu a ignorância. Trouxe a sabedoria, a lição do Evangelho, fantástica, preciosa em todos os sentidos. Os preceitos morais, como o próprio Vitor comentou hoje, né, na introdução do Evangelho, os preceitos morais do Evangelho são inquestionáveis. Boa noite, Josino, seja bem-vindo. Os preceitos morais do Evangelho são inquestionáveis. Pode haver divergências de interpretação de uma facção, de uma outra, mas na parte moral, tanto que Gandhi teria dito que se perdesse todos os livros sagrados, mas se permanecesse apenas e tão somente a parte, né, das bem-aventuranças, nada se perderia, né? Então, fica a dica também para a gente refletir a respeito disso. Ele diz assim, ele não caminhou por entre flores e recebeu a coroa de espinhos da ingratidão humana. É verdade, né? Com todas as dificuldades ainda foi, né, açoitado, recebeu uma coroa de espinhos, como se ele tivesse, né, sido coroado o rei dos judeus. Com toda uma situação que a gente sabe o porquê que aconteceu tudo isso, para que se cumprissem as escrituras, mas também existia todo um aspecto político por trás. Ele não estava, como eu diria, ele estava em desavença com o grupo religioso dominante. Então, quando ele trocou de frente, surgiu toda essa situação que acabou culminando com a sua crucificação, né? André, boa noite, seja bem-vindo. Deu-nos de beber o néctar da felicidade e sorveu por sua vez o cálice da amargura, inclusive cálice físico, né? Quando deram o cálice de fel para ele, né? Nossa, a Sônia dizendo que sonhou com a coroa de espinhos de Jesus sendo colocada na sua cabeça. Sônia, a gente tem que interpretar, né? Talvez com um sentido figurado às vezes com os nossos sonhos, né? Não são exatamente alguma situação, e eu falo assim, se você assiste um filme e você fixa demais naquilo lá, você acaba sonhando com aquilo. Se você vê alguma coisa com muita frequência, trazemos às vezes algumas referências daquilo que a gente vivenciou. Não necessariamente que você estaria sendo, né, recebendo a coroa de espinhos de Jesus, né? Marlúcia, boa noite, seja bem-vinda. Mas a gente tem que tirar sempre o lado positivo de uma situação dessa, de um sonho, por exemplo, pensando que naquele momento Jesus estaria te abençoando. Porque algumas religiões trazem a figura do Cristo, né, crucificado. Quanto a outras religiões, né, um pouco mais desprovida desses sentimentos, e o Espiritismo é uma delas, já vem o Cristo vivo. Jesus vivo, e normalmente dificilmente você vê dentro de uma casa espírita onde existe, por exemplo, alguma figura do mestre crucificado. Né? Sempre Jesus, né, já liberto das suas provações espirituais, não provações, né, não foi provação, mas das suas dificuldades, porque ele passou. Curou a todos e não pensou as próprias feridas. Pensar aqui no sentido de curar, né? Ele não pôde, né,
curar das suas próprias feridas. Quantos e quantos ele curou, mas ele tinha que dar o exemplo de fé, resignação, perseverança e dar o testemunho daquilo para o qual ele veio, né? Jesus veio fazer cumprir as escrituras sagradas, que realmente veio dar cumprimento àquilo que estavam lá previsto nas escrituras. Depois ele vai dizer assim: esteve com todos e amargou a solidão. Por sinal, né? Nos seus derradeiros momentos, somente João, Maria, sua mãe, e Maria de Magdala estavam ao lado dele naquele momento. Se não me engano, acho que Joana de Cusas, não tenho certeza agora, mas eu acho que João, Maria e Maria de Magdala estavam ali junto a ele, no momento da crucificação. Os outros discípulos, sumiram, ficaram com medo. E ele ficou praticamente sozinho naquela dificuldade que ele passou. Sozinho, ele e o Pai. Assim, o Jerônimo finaliza, né, a sua mensagem. Assim, mestre inesquecível, ensina-me a olvidar em benefício dos outros, a renunciar para a alegria dos outros e a tudo dar sem nada possuir. Uma situação difícil, né? Dificilmente a gente pediria para Jesus ensinar que a gente esqueça em benefício dos outros, renunciar para a alegria dos outros, dar sem esperar nada em troca. Muito difícil, né? Você fazer isso com discernimento, com tranquilidade, com a certeza de que você está fazendo o melhor. E finaliza ele dizendo: que eu seja crucificado na cruz do esquecimento, para ter um dia o merecimento de servir-te mais e melhor. Bom, Jerônimo, aqui você vai me pedir, você vai me desculpar, mas os exemplos têm que ser colocados à frente. Realmente, a gente sabe que tudo que o Jerônimo passou teve uma razão de ser, alguma justificativa muito presente, inclusive neste livro aqui que a gente está... ele relata com alguns detalhes, algumas passagens das suas existências anteriores, quão difícil, né, quão terrível ele foi dentro da sua existência, mas o exemplo dele de alegria, de resignação, de esperança para tantos e tantos corações sofridos, enquanto estava com dores, com sofrimento, né, não pode ser esquecido, né? Cláudia, boa noite, um beijo a você, um beijo para o Everton, para a Mari, sejam bem-vindos. Então, quão importante ele peça aqui para Jesus, né, para que ele seja esquecido. Não vamos lembrar do homem Jerônimo, mas no espírito Jerônimo que, com o seu exemplo de perseverança, com a sua alegria ímpar, ele conseguiu trazer alegria a muitos corações. Ser João, boa noite, seja bem-vindo. Conseguiu trazer alegria a muitos corações. Então é importante que a gente, né, procure analisar um pouco a vida dos nossos irmãos. E às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, a gente reclama, né? Como a gente reclama qualquer coisinha, fora uma dorzinha insignificante. Jerônimo passava por dores atrozes, dores terríveis, passava à base de 12 comprimidos de Exordil por dia, precisava muitas vezes de um saco de 30 quilos de areia no peito para conseguir suportar um pouco as dores do peito, precisava um tempo todo estar com um ventilador quando fazia palestras, para que ele pudesse, né, ter um pouco mais de condição, né, porque tinha um calor exagerado na região do rosto, por conta talvez do seu próprio problema circulatório. Então tudo isso ele conseguiu levar durante 30 anos com muita tranquilidade, com muito amor no coração. E aí vocês vão ver, né, como eu falei para vocês, que a Flavinha e eu vamos fazer dentro em breve umas primeiras impressões, a Flavinha, primeira, segunda, terceiras impressões deste livro aqui, Nos Albores da Imortalidade, um livro emocionante. Eu recomendo, sem sombra de dúvida, aqueles que tiverem oportunidade,
entre no site do Clube do Livro Espírita do Brasil, ou então pela editora Alta de Souza, tá? Pela editora Alta de Souza, Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. O telefone é 61 DDD 3352 3018, tá? 61 3352 3018. O e-mail deles é editoraaltadesouza.com.br, tudo junto, tá? Então fica a dica aí para vocês. Flavinha, se você estiver na live, se quiser colocar o telefone e o e-mail da editora Alta de Souza, também a gente te agradece. Brito, boa noite, seja bem-vindo. Então, amigos, esta é a cruz de Jerônimo. Nossa cruz certamente é bem mais leve e a gente tem que agradecer as dificuldades do caminho, por elas serão bênçãos de luzes no outro lado. O sofrer, mas sabendo sofrer, passando pelas dores e pelas dificuldades sem reclamação, agradecendo a oportunidade de servir a quantos e tantos necessitam que os outros os sirvam, não é? Então é muito importante a gente lembrar disso. Amanhã convido para estarem conosco às 22 horas para o livro Estudo Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Dani chegou aí conosco, boa noite, seja bem-vinda. A Dani faz Bom Dia com Poesia toda segunda-feira às 9 da manhã. Tá na contracapa, Flavinha. Ó, tá aqui, ó, nessa parte. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, tá aqui, ó. Tá? Tá na segunda folha no verso. Na página 1, verso, desculpa. Então, se alguém quiser depois anotar, tá? A Flavinha vai colocar aí pra gente. Ó, amanhã, então, teremos Palavra para a Alma. Fica tranquilo, Dani, fica tranquilo. Editora Alta de Souza, sim. Editora Alta de Souza. E ela, ó, o DDD é 61 3352 3018 e o e-mail é editoraaltadesouza.com.br, tudo junto, tá? A Kátia talvez consegue até alguns lá pelos Ceareiros de Jesus, tá? A Kátia até consiga alguns pelos Ceareiros de Jesus, mas eu falei com o Yuri da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça, lá de Petrolina, Pernambuco. Ele comprou o livro dele pelo Clube do Livro Espírita do Brasil, tá? É só pesquisar, Clube do Livro Espírita do Brasil, é o livro do mês do Clube do Livro, tá? Amanhã nós vamos falar de um tema que muitos carregam, né? Olha lá, ó, capítulo 28 deste livro, culpa. Vamos ver a lição que a Ana Teresa, aí, ó, Flavinha colocou pra gente. Isso é a página, né? E tem um e-mail também, que é editoraaltadesouza.com.br. Tem um arroba antes do editora, né? Mas valeu, Flavinha, obrigado aí pela colaboração. Então a Flavinha deve terminar o livro hoje, tenho certeza plena e absoluta, se ela já está no capítulo 21, ela vai me passar rapidinho, porque eu vou ler acho que mais 2 capítulos hoje. São 30, quer ver? São 37 capítulos, eu estou no capítulo 29, depois tem o pós-fácil, são 190 páginas, tá? Livro rapidinho, fácil de ler. A gente lê numa sentada esse livro, sinceramente. Aqui eu cheguei numa parte que eu gosto de ler um pouquinho mais devagar para entender as ligações da história, dos personagens, da história que está sendo contada. Então, ó, amanhã, capítulo 28 de Palavras, já está no 25, vai passar rapidinho. Capítulo 28 do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Ana Teresa que vai estar conosco no dia 21 de junho. 21 de junho. Cadê? Aqui, ó. 21 de junho, no encerramento deste livro, deste projeto. E no encerramento do projeto, Ana Teresa estando conosco, nós vamos, a partir de então,
passar a fazer o Escalada de Luz 2 dias na semana, as terças e quartas, terminando o projeto, porque eu quero terminar, dar uma agilizada no Escalada de Luz, para logo começarmos o o projeto Casos e Causos de Jerônimo Mendonça. Pegar aquelas histórias que estão tanto no O Gigante Deitado, vídeo e obra de Jerônimo Mendonça, como também novos casos de Jerônimo Mendonça, fazer uma mistura dos dois e trazer algumas histórias engraçadas que contadas pelo próprio Jerônimo de situações que ele passou, né? Então fica aí o projeto já em stand-by para vocês. E aguardem este mês, não sabemos ainda exatamente quando. Flavinha, talvez, eu estou vendo pela minha agenda aqui, talvez na semana depois do Dia das Mães, Flavinha. Acho que fica um pouco mais leve, tá? Que eu tô com uma palestra dia 9, às 8 da noite em Américo Brasilense, e eu estou com uma palestra no dia 11 aqui em Araraquara. Então fica um pouquinho corrido, mas na semana do dia 15, de repente a gente pode pensar, tá? A gente pode pensar um dia aí, menos segunda que você tem centro, terça e quarta eu tenho live, de repente na quinta-feira, 18 de maio, podemos pensar, tá? A gente fica mais ou menos aí esse combinado aí. Então, primeiras impressões de Nos Albores da Imortalidade. Flavinha e eu, a gente vai aí tentar transformar este livro aí Flavinha, deixa eu ver. Não sei, aí depois a gente vê. Dia 18 é quinta-feira. Se for para ser no fim de semana, você decide. É que você tem live no domingo, né? Eu pensei na quinta que de repente a gente não tem nada. Faríamos um horário um pouco, tipo 9 horas, por exemplo, para não pegar na live do Casal de Kardec, mas a gente conversa com o tempo aí. E vai ser pelo perfil do Encontro Espírita, tá? Olha só, nada como falar com uma pessoa assim cheia de compromissos. Essa é a minha amiga Flavinha, amiga espírita, amiga de todos nós, né? Uma querida, que lá, aliás, dia 18 tá ótimo aí, 21 horas, fechamos? Se você falar, já avisa o pessoal aqui em geral. Até lá já terminei de ler, viu? Fica tranquila. Lembrando que a Clara entrou dia 23 de maio, dia 23 de maio, a pré-estreia da nossa querida Clarissa, né? Fazendo a apresentação da sua primeira palestra solo comigo. Ela morre se eu falo que é solo, cai a internet dela. Não, brincadeiras à parte. Dia 23 de maio, né? Primeira palestra que a Clara vai estar fazendo juntamente comigo. Eu e a Clara, nós vamos dividir uma palestra na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, aqui de Araraquara, 20 horas pelo Facebook. Nós vamos divulgar aos 4 ventos e vou estar junto com ela, pode ficar tranquila, não vou cair da live, pode ficar tranquila, nós vamos fazer, você vai pegar tanto gosto. E por falar nisso, a Flavinha vai fazer a sua primeira palestra presencial sozinha também esse fim de semana, sexta, né, Flavinha? Sexta-feira a Flavinha vai fazer uma palestra sozinha, tá? Ela fazia em dupla, surgiu um imprevisto com o amigo dela que ia fazer, então ela vai fazer sozinha. Tá vendo, Clara? Começa assim, começa fazendo comigo, depois semigo, e aí você vai pegar gosto. Fico muito feliz. Não vai ficar apavorada, não. Fica tranquila. Fica tranquila. Que tudo... a gente se preparando, a gente fala assim, a gente se prepara, a gente vem, pede auxílio para a espiritualidade amiga. Pronto. Aí deixa a intuição falar. Preparou? Sexta-feira às 20 horas. Flavinha, depois você divulga aí pra gente também, tá? A live, palestra solo da Flavinha, lá na casa espírita que ela frequenta.
em Santo André, embora seja de São Bernardo, ela frequenta Santo André, que é tudo ligado, né? Então, Flavinha vai fazer a palestra sexta-feira às 20 horas. E a Clara vai fazer no dia 23, às 20 horas também, aqui em Araraquara. De Joinville para cá, ela vai fazer uma virtual, tá bom? Ajuda sim, claro. Quando a gente tem boa vontade, conhecimento, não dá para chegar aí. Pronto, voltou, acho. Deixa eu ver. Conhecimento, não dá para chegar aí. Pronto, voltou, acho. Deu um plau, tudo bem, tranquilo, que deu uma queda de conexão aqui, mas já está em ordem. Bom, então, em princípio, dia 18 de maio, eu e Flavinha vamos falar as primeiras impressões de Nos Albores da imortalidade. Eu não sei por que eu falo da espiritualidade. Tá bom? Amanhã, então, comigo, Palavras para a Alma, nós vamos falar sobre a culpa. Vamos ver como a Ana Teresa encara o aspecto da culpa, essa coisa que não serve para nada, né? É um peso morto que a gente carrega nas costas. Então vamos ver que a Ana Teresa, como ela vai desenvolver esse tema, com certeza com muita propriedade. Tá bom, gente? Bom, vamos então fazer as nossas vibrações. Eu convido então vocês, aqueles que assim se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, mentalizar ao seu lado, seu anjo de guarda, seu protetor querido e o nosso Mestre Jesus, né? Sempre muito importante lembrarmos do nosso Mestre Jesus. Então vamos lá? E assim, convido a todos aqueles que assim se sentirem confortáveis para fecharmos os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos expirando, vamos relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente. Vamos deixar-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia que nos embala, que nos eleva e nos inspira. E neste momento, cada um de nós pode mentalizar ao seu lado o seu protetor querido, o seu anjo de guarda, esse espírito querido que está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, nos auxiliando na nossa jornada evolutiva. Muitas vezes esquecemos dele, muitas vezes não ouvimos os seus conselhos, mas quão importante é manter essa sintonia com esse amigo querido. E também vamos lembrar deste irmão maior, o nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que possa abençoar a cada um de nós, que está aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Vamos pedir então ao nosso Mestre que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, as pessoas que nos pediram preces, que estão passando por dificuldades, estejam nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nas prisões, ou perambulando pelas ruas sem um teto, sem um lar. O momento, Mestre, é de pedir por toda esta humanidade sofrida, que ainda carrega as dores no peito, de culpas, remorsos, situações mal resolvidas. Que a sua mão amiga ampare esses corações aflitos, trazendo esperança, paz, harmonia espiritual, que possa trazer lenitivo, amparo e proteção a todos nós. Rogamos ainda a equipe médica espiritual do bondoso Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares,
de acordo com a necessidade de cada um. E agradecidos que somos pela oportunidade desse breve encontro, pelo carinho de tantos amigos queridos que nos acompanham, seja ao vivo ou depois, e dizemos assim: Mestre, recomendamos ao Pai a oração que nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Olá, Vilma, boa noite. Seja bem-vinda. Cornélia, boa noite. Seja bem-vinda também. Obrigado, Vilma. Leonir também chegou conosco. Amigos, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.